primeiramente agradecer o convite aí do nosso presidente da CGTB, o Bira, e também o Adilson da CTB, ao professor Denis, a Fátima, que me antecederam aí na exposição, e falar sobre, vou me ater a essa questão de desemprego, a questão dos desafios sindicais, a desindustrialização, e fazer lógico, igual o professor fez aí no início, fazer uma análise do ano de 1930 até final dos anos 80, que a política nacional era fortemente voltada para a indústria, né? Então, e ele colocou bem que a gente serviu de modelo para vários países. Mas isso iniciou, né, a política nacional implementada pelo Getúlio Vargas, né, de mudar estruturalmente o Brasil com políticas industriais para deixar o Brasil de ser o grande fazendão para ser um país industrial. Isso ele teve uma conjuntura política de uma união nacional entre o Estado, o setor privado e os trabalhadores para fazer as reformas necessárias em prol do desenvolvimento industrial do Brasil. Ele utilizou para isso não o mercado interno, né? Ele utilizou uma pauta da exportação do café, da qual ele tinha uma taxação, e com esse excedente de recursos do café, ele incentivou e teve recurso suficiente para fazer a industrialização no país. E isso foi gradativamente sendo ampliada, como as reformas de base, como com aço, com energia elétrica, com petróleo, com vários elementos necessários para fornecer o desenvolvimento da indústria de transformação do país. Então, a gente começou a deixar de fazer uma política de importação de produtos para uma produção interna de produtos. Isso aqui a gente perdeu com o tempo. E se você analisar, enquanto o processo industrial brasileiro foi se implementando, a relação do PIB, né, e o PIB per capita foi aumentando. O PIB aumentava, mas também acompanhava, para e passo, a incorporação desse valor para as massas, né, porque o PIB per capita foi aumentando também. E depois fim dos anos 80, início dos anos 90, com a ascensão aí da política neoliberal, uma política de Collor, Fernando Henrique, continuada por os demais, na qual a gente viu uma desindustrialização. E a desindustrialização passou a ser, como o Wilson Cano falava, era uma questão estrutural. Fez parte de uma política econômica, fez parte de um projeto de país, na qual, né, o Brasil se encaixou na globalização, aceitou, né, como a contragosto da sua população, mas pelos mandantes do governo federal da época, aceitou seu papel de ser exportador de produtos primários. É isso que, no fundo, está. O projeto nacional de desenvolvimento industrial deixou de ser a pauta, e a pauta passou a ser como que o Brasil se encaixa na globalização. O Brasil se encaixou na globalização de propósito, não é que ele perdeu uma oportunidade. A direção do país se encaixou como monoexportador de produtos primários, seja de ferro, petróleo, milho, soja e outros derivados. Isso se comprova muito na participação da indústria nacional na formação do PIB. Até 1980, a gente tinha pico de mais de 30% da produção industrial sendo responsável pela formação de valores do PIB, né? E hoje caiu
para baixo de 10%. Então, a nossa indústria nacional não é capaz de gerar empregos, capaz de gerar valor, de gerar produção suficiente para manter como se a locomotiva do desenvolvimento do país. E isso foi fortemente colocado, principalmente a partir do Plano Real, né? A gente fez o quê? O Collor já tinha aberto a economia para produtos importados, mas faltavam alguns elementos para que isso acontecesse, né? Seria os juros altos, o câmbio quase 1:1. No primeiro momento do Plano Real foi 1:1. E a substituição da produção nacional pela importação de produtos, de bens de consumo, como política de controle de preço, investimento direto estrangeiro, que isso faria o quê? Ajudaria na balança de pagamentos, né? Você traria dólar do exterior, estaria fazendo um fundo de dólar e equilibrando a questão da balança comercial, porque a gente estaria exportando produtos agrícolas e importando produtos industrializados. Isso ia dar um desequilíbrio. Mas se você atrai o capital de investimento direto, seja por meio de juro ou por compra de empresas nacionais, isso dava um saldo positivo. E o pior de tudo, né? Você teve o desmantelamento do Estado via privatizações e a maioria das empresas não foram compradas com capital empresarial nacional. Foi feito o quê? Pelo setor estrangeiro. E tudo isso numa política falando que ia favorecer a nossa indústria, ia modernizar a nossa indústria, e que o resultado foi completamente diferente, que a gente vai abordar mais lá para frente. E também o desemprego fez parte desse processo de uma forma deliberada, porque se você tem um exército industrial de reserva muito alto, você força com que os salários baixem, né? Então E qual era o objetivo disso? Garantir o retorno de lucro daquelas empresas vendidas, desnacionalizadas. Com salário baixo, você conseguiria exportar ou vender os produtos a um preço menor e aumentaria o lucro das empresas. Então, o desemprego fez parte do processo conjuntural e estrutural nesse momento de desindustrialização do país. O outro ponto importante é que os governos a seguir do Fernando Henrique aproveitaram o momento que a gente chama de desindustrialização precoce, né? Porque você valoriza o câmbio, desvaloriza o câmbio, né? E exporta produtos de commodity, atraindo mais recursos via exportação. E isso é cômodo, né? Porque o Brasil é produtor de petróleo, o Brasil é exportador de ferro, de ouro, de madeira, de soja. Isso já estava tão cômodo que era só deixar fluir e aproveitar o momento no período 2007 a 2010, da valorização das commodities, onde que você teve uma entrada de recurso muito grande. Isso aí também a gente chama como uma doença holandesa, né, que é um mal, a gente aceitar esse papel na globalização, da gente ser só monoexportador, porque você fica como, em tese, um cidadão de segunda classe do mundo, né? Você não tem aí a questão de você ser um ser ativo, que puxe, que discuta seu papel de maior importância, como a China faz no cenário globalizado, no cenário geopolítico mundial, onde eles detêm a carta porque eles são os produtores industriais do mundo. E assim você consegue incentivar a ciência, a tecnologia e tal.
se você aceita ser, nesse momento, monoexportador, você tem que fazer um esforço muito maior para reverter essa situação. E essa política neoliberal acabou, fez terra arrasada em tudo que o Brasil construiu até 1980. Nós somos totalmente dependentes de preços que a gente não define, que são as commodities. Nós dependemos da compra da China, da compra da Europa, da compra do Japão e da compra dos Estados Unidos. Nós somos a periferia, realmente, desse sistema capitalista. A gente aceitou a divisão social do trabalho dessa forma. E como a gente luta para reverter? Porque o que acontece na forma estrutural? A gente tem um desemprego constante, um desemprego permanente, que a gente não, que os setores de serviços, nem o setor agrícola consegue absorver, porque a agrícola já é, por sinal, bem mecanizado. A gente não consegue ter uma absorção plena de toda a população economicamente ativa do Brasil só na agricultura. Não adianta a gente tentar reverter isso, não adianta ir para as minas, porque a população do Brasil é 85% urbana. Como a gente gera emprego na cidade? E isso que a gente tem que ter um desafio, que o comércio também, sem uma demanda aquecida, não consegue absorver essa situação. O Wilson Cano também fala aqui o seguinte: não é só pelo consumo que a gente vai retomar a economia. A gente precisa de investimento. Investimento aonde? Na indústria. É investimento privado nacional na indústria, investimento pesado do setor público na indústria, para a gente gerar ciência e tecnologia, gerar demanda, gerar comércio, gerar renda, gerar salário, gerar emprego. Então, sem a indústria, a gente não consegue enfrentar os desafios. E esse momento em específico mostra o seguinte: primeiro, a falência no modelo neoliberal, porque sem a cobertura do Estado, a gente não consegue suprir via SUS tudo a demanda que a gente está precisando. A gente mostrou que a gente precisa de investimento na hora de abastecimento, a gente precisa de investimento público nas indústrias, a gente precisa de ciência e tecnologia, e a gente mostrou um sinal claro que a gente não tem uma indústria capaz de gerar a produção nacional necessária para a gente superar qualquer tipo de crise, em especial o coronavírus nesse momento. A gente não consegue produzir respiradores, a gente não consegue produzir máscara, a gente não consegue produzir álcool em gel, a gente não consegue produzir equipamentos, vacinas, testes. A gente está completamente dependente do setor estrangeiro. A gente não tem uma soberania nacional. Então, a gente está à mercê. A gente está na falta de capacidade necessária para a gente superar isso. E qual é o esforço necessário, então? A gente concordou aí, pelo menos da minha parte, eu concordo com o Denis e com a Fátima, que o que falta realmente é um Estado. É um Estado forte, um Estado capaz, um Estado eficiente, um Estado com recurso para incentivar o desenvolvimento nacional. Mas isso precisa do quê? De um pacto, de um novo Estado, não com o Bolsonaro e com o Guedes. O que a gente viu que até antes do Covid, as políticas de retirada de direitos, a reforma da Previdência, a carteira verde e amarela, tudo isso que eles promoveram durante o ano de 2019, não surtiu o efeito do qual eles venderam para a população. Né? Eles venderam para a população que, com isso, ia retomar o crescimento, ia retomar investimento, ia retomar a capacidade de gerar empregos.
A gente fechou o ano de 2019 com, a dados oficiais, sem o desemprego oculto e tal, em torno de 12 milhões de desemprego. E o cenário, né, com essa política ultraliberal, favorecendo os bancos, porque tudo que eles promoveram de combate ao corona esse ano foi antecipar recursos para o setor financeiro, vai gerar uma queda ainda maior do PIB. A projeção é de 6% de queda. Em nenhum país do mundo vai se manter um presidente que gera um desemprego tão grande e uma queda tão brutal da economia. E por isso que eu acho que ele se desloca um pouquinho do discurso de que ele não tem nada a ver com isso, joga para governador, joga para prefeito a culpa, não libera recursos para micro e pequena empresa, para a indústria, para a agricultura, para as pessoas ficarem em casa. Então, eles fazem essa política aí de caos muito maior. Eu não sei qual é a intenção, mas, enfim, a gente sabe que é um projeto que está em visa de acabar a democracia e tudo mais. E ele joga nessa linha de caos, de geração de terror e tudo mais. E forçando a população a ir para a rua para se contaminar. Então, bom, enfim, isso é Então, o que a gente precisa para reverter? Para gerar emprego? É um projeto nacional de desenvolvimento, é um projeto nacional que utiliza os recursos públicos, em vez de pagar o serviço da dívida, pagar a dívida, que é em torno aí de bilhões, trilhões de reais, que o imposto gerado pelo país seja a fonte de recursos para que a gente alavanque a economia, que a gente gere emprego, uma fonte de que a gente gere ciência e tecnologia, fortaleça as faculdades, as universidades, os institutos, a gente reestatize várias empresas, para que a gente tenha um projeto nacional definido, um projeto de soberania nacional, de produção genuinamente nacional, porque somente com investimento público que a gente vai puxar o investimento privado para o mesmo sentido. Se a gente ficar refém do setor financeiro, um Estado fraco, refém do setor financeiro, todo recurso produzido em forma de imposto e retirado da sociedade vai para esse setor, que nada mais é que um setor que sanguessuga, que não deixa a economia evoluir, que é um juro alto, que inibe qualquer tipo de investimento. Bom, eu em tese, era isso, né? A gente tem, então, um cenário muito ruim, um cenário de exportação dependente da agricultura, um cenário dependente de commodity, um cenário que a gente não tem investimentos, um cenário que a gente precisa mudar. No ponto de vista sindical, então, qual que é a nossa alternativa? Fortalecer o nosso pedido, as nossas bandeiras, nesse momento, na defesa da vida, uma defesa de renda, de salário, de emprego, visando uma saída da Covid via setor público, um grito unificado para que a gente derrube o Bolsonaro, derrube essa política, principalmente neoliberal e ultraliberal agora do Guedes, para que a gente tenha um governo progressista ou uma política progressista baseado no desenvolvimento, na industrialização, na soberania e geração de emprego. É isso.